Shalom Lekulam, eu sou Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas, o estudo semanal da Haftará, o estudo relacionado dos profetas com a porção semanal da Torá. E desta vez estamos iniciando o livro de Shemot, segundo livro da Torá, a 13ª porção da Torá, que vai contar aí uma história maravilhosa, a história do êxodo do povo de Israel. Toda a saída, né, o contexto de saída, o contexto de angústia que o povo vivia e na resultante dos milagres que o Eterno proveu para o seu povo para que ele pudesse sair. E, não obstante a isso, a gente vai relacionar alguns textos do momento que Moshe se sentiu, como eu posso dizer, inferior, não tinha, como se ele não tivesse capacidade para poder estar diante do faraó após vários anos de sua estadia como um pastor de ovelhas, numa forma mais humilde. Sabemos que Moshe foi treinado para ser o próximo faraó, né? Mas as circunstâncias da vida dele mudaram tudo de perna para o ar. E depois de vários anos, já com uma idade avançada, ele recebe um chamado especial do Eterno e a gente vai observar que ele se acha indigno, ele não se acha digno de cumprir esse chamado do Eterno. E relacionando a esse texto, a gente vai ver o oposto disso. Vamos encontrar Yirmiyahu se sentindo também indigno, sem condições de levar a mensagem para o rei de Yehudá no seu tempo, por ser muito jovem. Então, nós vamos ver essas nuances e encontrarmos, né, também, principalmente nos escritos nazarenos. Vou citar aqui vários textos, está recheadíssimo de textos dos escritos nazarenos, do nosso Mashiach, mostrando para todos nós que ele vai, através do seu ensino, nos capacitar para que sejamos enviados para passarmos adiante, como a gente estudou na semana passada, o bastão, né, para que nós possamos passar adiante as mensagens do Eterno, as maravilhas da sua Torá para todos os que estão à nossa volta. Principalmente, lógico, através dos nossos frutos, né, como Yeshua nos ensinou, que pelos frutos serão conhecidos. E assim, esperamos que todos nós sejamos conhecidos não só pelo falar, né, mas principalmente pelo nosso agir com o nosso próximo, com os nossos familiares, no nosso local de trabalho. É isso que a Techuvá Total quer que vocês que estão aí do outro lado não só ouçam, sejam apenas um ouvinte da palavra do Eterno, mas que sejam praticantes da palavra do Eterno. Pois, como Shaul disse, a Torá em si, se você for observar só apenas os aspectos da letra, ela mata. Você vai literalmente morrer se você só ler a Torá. Se você não praticar, você vai ter a morte. Porém, se você ouvir e praticar, aí sim você será bem-aventurado em tudo quanto você fizer. Então, vamos iniciar nosso estudo aí. Tá aqui a telinha principal. Coloquei essa foto aqui da festa de Shavuot, e aconteceu lá em Atos dos Emissários, capítulo 2, muito bem exemplificado aí pelo More Heimson. Esse momento, né, especial para os emissários. Tá aí os textos relacionados aqui abaixo. Vocês podem depois dar uma pausa e já tem, né, no próprio Telegram do canal Techuvá Total, tem todas as porções, né, e os seus textos relacionados, para que vocês possam estudar durante a semana. Então, eu vou buscar ao máximo aqui discorrer sobre todos os textos relacionados dos profetas aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, o primeiro texto está aí na tela. Vai dizer assim, o seguinte: Va yavodu Mitzrayim et bnei Israel befareach
Bifarer. E os fizeram Israel trabalhar sem descanso. Então eu selecionei esse texto, não vou ler muito do texto, como vocês sabem, da porção. Deixo para o Moré que vai fazer o estudo aí na próxima paraxá, na próxima porção da semana. Porém, eu vou dar só uns pequenos adendos para que a gente possa se situar, para quando entrarmos nos profetas, a gente ter pelo menos um pouco da relação dos profetas com os textos. Então, qual é o contexto do povo de Israel nos primeiros versículos aí do livro de Shemot? É justamente um contexto de trabalhar sem descanso, sem ter, em momento algum, uma folga, né? um alívio para os seus dias, né? Ou seja, não tem o Shabat, não tem os dias, não tem uma folga semanal, como a gente vê muitas vezes. Hoje em dia a gente tem pessoas que trabalham no final de semana, mas tem uma folga no dia de semana. E era de Shabat a Shabat. Todos os dias existia trabalho lá para o povo de Israel. Não era trabalho mole, né? A gente vê hoje em dia trabalhos que são no escritório, não são moles assim em tese, mas trabalho que fica no ar-condicionado, tem uma condição de ter uma cadeira para sentar, e geralmente o trabalho era pesado, né? Não tinha uma alimentação tão boa e, além de tudo, um trabalho pesado. Então, hoje em dia, irmãos, a gente infelizmente não imagina de jeito maneira que nós estamos numa escravidão. Nós trabalhamos todos os dias, segunda a sexta, né? Alguns trabalhos, outros trabalham de segunda a Shabat. Que o Eterno abençoe aí você que está ouvindo e ainda continua trabalhando no Shabat. Continue com calma. Pouco a pouco você vai orando ao Eterno, pedindo misericórdia, e vai chegar o momento em que, tenho fé, meu irmão, tenho certeza que vocês serão abençoados com essa dádiva. E alguns trabalhos incluso são domingo a domingo, às vezes tem uma folga na semana, a cada 15 dias. E existem várias formas de trabalho. Porém, existe uma peculiaridade muito grande. Hoje em dia, se você literalmente tivesse um emprego durante 2 meses, vamos estar assim, 3 meses, as coisas já ficam quase que irremediáveis. Quem vive, por exemplo, no campo, ele já tem um trabalho cotidiano, ele cria sua determinada hora de trabalho e vai colher do que a terra produzir. Porém, hoje em dia, na vida que nós temos, nós terceirizamos tudo. A gente troca o dinheiro pelo alimento. Se a gente não tem dinheiro, logo não tem alimento. Quem vive em grandes cidades sabe como é que é isso. Então, toda essa cultura da questão do dinheiro, do poder, do ter que ter um valor, um capital para poder comprar determinadas coisas, viver aglomerado em grandes centros, tudo isso é uma cultura que vem de Nimrod. Ele criou, como nós bem sabemos, os 3 pilares da civilização que nós conhecemos atualmente. O pilar religioso, o pilar do dinheiro, do consumo, e o terceiro, que é o poder, que é os governos, né, a política. Então, a gente, se nós nos lembrarmos lá dos nossos patriarcas, como é que eles viviam? Eles viviam literalmente como nômades, né? Eles tinham grandes volumes de riqueza, que eram animais, para a época era muito dinheiro, porém eles não tinham nenhuma casa fixa, eles viviam em tendas. Então a importância do dinheiro para os nossos ancestrais, para os nossos patriarcas, era muito relativa, porque a bênção era oriunda do Eterno. O Eterno abençoava ele com os animais, eles não tinham muito o que fazer, literalmente era colocar os animais juntos, e o Eterno ia lá e abençoava ele com a multiplicação desses animais. Porém, eles viviam como nômades, eles não tinham tanta importância com o dinheiro em construir palácios e essas coisas, eles tinham mais a visão de se manterem, né, ter uma qualidade de vida boa, porém não tinham muito apego às coisas materiais. Hoje em dia, literalmente, a gente é forçado a isso. Nossas obrigações de ter boas roupas para vestir, de
de viajar, né, de férias, determinados, ir para Disney, ir para Europa. Não estou dizendo que seja o caso do povo da Tijuca. Se for, amém. Você tenha condições que o Eterno abençoe cada vez mais, você vá, não tem problema. O problema está em que nossa vida, quando nós colocamos como objetivo de vida, a única e exclusiva coisa é ter coisas e não ser. Ter é uma coisa, ser é diferente. Você, quando precisa ter determinada coisa, você vai literalmente se aprofundar em obter ganhos neste mundo. Você vai ter que ter um emprego melhor, você vai ter que ter uma condição de vida melhor, você vai não tem dinheiro para comprar determinado um veículo, você vai ter que trabalhar um pouco a mais para poder alcançar aquele veículo, pagar prestação de uma coisa, de outra. Eu, meus irmãos, é um conselho que eu dou a muitas pessoas. Particularmente, eu só compro aquilo que eu posso comprar à vista. Se for um negócio que eu vou precisar parcelar durante muito tempo, eu prefiro não ter naquele momento. Porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe nem como vai ser o final da noite hoje. O Eterno está no controle de tudo, lógico. A gente deve planejar, se planejar, a gente deve almejar alguma coisa. Porém, uma oração que você tem que ter todos os dias, eu aconselho a vocês, é a seguinte: Pai eterno Adonai, se for para me afastar de ti, que tu não me dê. Se o que você está pretendendo vai te consumir muito tempo, muito estresse, muita dor de cabeça, vai precisar que você vire a noite trabalhando, se esqueça da sua esposa, dos seus filhos, do seu animalzinho. Se você se esqueça principalmente de não ter tempo de você meditar na palavra do Eterno, é melhor que você fique do jeito que está. Morrer você não vai. Porém, se a gente viver como todo mundo hoje em dia vive, eu tenho que pagar tal boleto, eu tenho que trabalhar amanhã para fazer não sei o que, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, tenho. No final, você vai estar assim como os filhos de Israel estavam na época do Egito. Sem tempo, sem descanso, sem momentos para refletir, sem um momento como esse para poder escutar um pouco da palavra do Eterno, sem um Shabat para você estudar. Então, o povo de Israel estava sem descanso. Das condições que enfraqueceram o povo foi justamente essa, deles não terem como meditar na palavra do Eterno. E continua o texto. Vaimarru et reihem ba'avodah kasha behomer uvil venin uhal avodah basade et kal avodatam asher avidu vahem befarer, tornando-lhes a vida amarga com trabalho árduo, procurar argila, fazer tijolos, todos os tipos de trabalho do campo, e em todo esse trabalho duro não foram misericordiosos com eles. Irmãos, o inimigo das nossas almas, literalmente, hoje, não estou falando de Mitzray não, ele quer tomar o nosso tempo. E nós perdemos tempo com redes sociais, e nós não tenhamos tempo mais para estudar a palavra, tirando através do nosso trabalho, apertando, diminuindo o salário do povo e aumentando a sua jornada, aumentando os preços das coisas, de alimento, de aluguel, de parcela de prestação de carro, prestação de casa, prestação do celular que a gente está comprando de última geração. A mente consumista, a roupa, a camisa mais bonita, o sapato da moda, tudo isso vai consumindo o nosso tempo. Nós vamos perdendo ali aquele minutinho precioso que a gente tem para dar uma lida na Torá, para ler os ensinamentos de Yeshua, para estudarmos os contextos históricos.
para que a nossa fé seja fortalecida, para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, ajudando o nosso próximo, auxiliando nas suas dificuldades. O inimigo das nossas almas, uma das maiores batalhas que a gente está perdendo hoje em dia é literalmente perdendo tempo com coisas que são supérfluas. Tem um paralelismo que eu acho interessantíssimo. Meu amigo, meu irmão, Moré Marlon, sempre ele cita isso aí. Tivemos a oportunidade de estar junto, eu, Moré Marcos Felipe, Moré Marlon, no congresso, lá para a comunidade de Humildes. Está aqui, a canequinha, o pessoal, meus amigos. E uma coisa que o Moré Marlon sempre fala, uma coisa que me faz refletir bastante. Ele diz, olha, quando você vai num hotel, passar uma temporada no hotel, curtir com a sua família, passear. Imagine você indo no hotel e reformando o quarto do hotel. Ah, não gostei disso, eu vou mudar a cor dessa parede, eu vou botar uma parede 3D aqui atrás, eu vou mudar essa cama, o colchão, vou fazer isso, aquilo outro. Você vai passar 2, 3 dias no hotel. Que seja 15 dias. Você vai reformar o quarto do hotel. Tem lógica isso? Assim, irmãos, é a gente deixar tudo, gastar todas as nossas energias, o nosso tempo, o nosso foco, em vez de estar curtindo o hotel do jeito que ele está ali, a gente ficar perdendo nosso tempo reformando o quarto do hotel. Assim é a nossa vida quando nós, literalmente, queremos tudo de melhor, gastamos todo o nosso tempo de melhor para as coisas do Olan Hazer, desse mundo atual. E nós não nos focamos nas coisas determinadas pelo Eterno para o mundo vindouro. Deixa eu colocar aqui de volta, senão me esqueço. Então vamos dar continuidade. E o texto continua dizendo o seguinte. Já pulamos aqui, né, do capítulo 1. Foi só esse adendo que eu queria pincelar aí no livro de Shemot, né, no capítulo 1. Vamos para o capítulo 4, que é justamente onde a gente vai começar a relacionar com os profetas. E o texto vai dizer, capítulo 4, versículo 13. Vaiomer bi Adonai shlach na beyad tishlach. Olha o que Moshe está mandando. Ele, porém, respondeu, por favor, Adonai, manda outra pessoa, qualquer um que desejares. Envia outro. Não manda eu não. Escolhe outro com a tua mão. Yad, beyad, com a tua força, né? Envia para a tua mão Tishlar. Envia para a tua mão outra pessoa. Com a tua força, escolhe outra pessoa. Alguém que possa cumprir esse papel. Que seja teu porta-voz. Que seja aquele que vai comunicar a tua vontade. Que não seja eu. Shlar. A gente vai ver bastante. Shlar. Nesse estudo que a gente está fazendo, né? Então, a gente vai observar que Moshe já vem literalmente se esquivando do Eterno. No capítulo 3, versículo 11, ele diz, então Moshe disse ao Eterno, quem sou eu que vá ao faraó e tire os filhos tire os filhos de Israel do Egito? Capítulo 3, versículo 11. E no capítulo 3, versículo 13, ele disse, então Moshe disse ao Eterno, eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser, o Elohim dos vossos pais me enviou a vós, e eles disserem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Ou seja, ele já está dando outra desculpa. Olha, se eles disserem, qual é o seu nome? Como é que eu vou dizer? Se o Eterno até o momento não tinha dito o nome para ele. Ou seja, o Eterno disse, não seja por isso, Moshe, eu vou te dizer meu nome. Então o Eterno diz o nome para ele. E aí ele vem com outro argumento. No capítulo 4, versículo 1 diz, então respondeu Moshe e disse, eis que não me crerão, nem ouvirão. Porque dirão, o Eterno não te apareceu. Ou seja, não tem nenhum sinal, não tem nada. Como é que eles vão acreditar? Só na minha palavra? Então o Eterno vai, tá bom, Moshe, tá bom. Eu vou te dar esse sinal. Mesmo assim ele insiste. Então disse Moshe ao Eterno, no capítulo 4, versículo 10. Ah, Eterno, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem.
nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então no capítulo 10, no capítulo 4, versículo 10, ele já tinha soltado mais essa aí, falando que ele não tinha capacidade porque a língua dele era pesada, né? Lembrando que Moshe nesse tempo ele já era avançado de idade, né? E continuando, como a gente leu agora no capítulo 4, versículo 13, a gente vai ver agora o versículo 14, que vai dizer o seguinte: Vaihar af Adonai bemoshe vaiomer lo Aharon Ahiha Halevi, o levita, né? Aharon, teu irmão, o levita. Yadati kidaber idaber hu vegam hinehu yotse likrateha veraha veshimar belibo. O texto diz: por causa disso, a ira do Eterno se acendeu. Tá, de acendeu. Vou corrigir aqui, tá? Só um minutinho. Vou voltar agora. A ira do Eterno. Não corrigiu, não? Agora foi. Por causa disso, a ira do Eterno se acendeu. Poxa, tá mudando aqui. Eu mudei 2 vezes errado. Perdão, pessoal. Acontece, viu? Esses textos eu estou preferindo transliterar, porque as traduções estavam muito diferentes. Eu estou digitando, às vezes acontece um errinho, passa batido. Mas é assim mesmo. Então a ira de Adonai se acendeu contra Moshe. Ele disse: Você não tem um irmão, Aharon, o Levi? Sei que ele é bom orador. De fato, agora ele está aqui, vindo a seu encontro, e ele ficará muito feliz por vê-lo. Então, o que é que a gente está observando? O Eterno, ele escolheu Moshe. Ponto. É a vontade do Eterno. Porém, Moshe está dando uma de João sem braço ali. Ele não está muito querendo ir com medo. Creio que seja com medo de encontrar. Imagine você, irmão. Você já fugiu do faraó, né, do Egito. Até esse momento aí, Moshe não sabia que o faraó tinha morrido, o que estava perseguindo ele. E agora o Eterno vai lá e diz: Olha, tu vai encontrar com o faraó. Poxa, meu amigo, quando esse homem me ver, ele vai me matar. Então ele começa a dar uma de João sem braço ali. Olha, mas é muito longe, mas eu não sei falar. Mas como é que eu vou demonstrar para o povo? Como é que o povo vai acreditar em mim? Quem é esse Elohim que está falando comigo? Como é que eles vão saber que realmente você falou? Qual é o seu nome, que eu não sei nem o nome? Então ele começa a dar justificativas para o chamado do Eterno. E, por fim, ele fala da língua pesada, né? Eu acho que mais por conta da idade. É tipo uma argumentação de que eu sou muito velho, até minha voz eu não consigo falar direito. Pode ser isso, né? Muitos dão várias alternativas. Eu imagino mais que seja isso. Ele não ser burro com as palavras é que a língua dele já estava pesada, né? Algumas pessoas têm começam a ter essa debilidade com a idade. Porém, o Eterno, ele sempre vai lá e exorta Moshe que ele vai conseguir, que quem dá a boca é o Eterno, pois a boca no ser humano foi o Eterno. E assim o Eterno vai justificando com ele. Chega um momento que o Eterno perde a paciência com Moshe. Por quê? Porque o Eterno sabe que se continuar assim, ele vai continuar com N desculpa. E o Eterno já o escolheu. Assim, irmãos, é com cada um de nós. Você não pense, irmão, olha, a gente sabe muito bem disso. E o mundo hoje em dia, nós somos literalmente, não somos a última bolacha do pacote. Não se julgue melhor do que ninguém. Eu, todos os dias, eu me acordo e me acho pior do que os outros. Sabe por quê? Porque eu sei de muita coisa e pratico pouco.
Já existem pessoas que não sabem quase nada da Torá, dos ensinos dos profetas, das profundidades do conhecimento de Adonai e praticam muito. O pouco que eles sabem, eles praticam muito. Já a gente sabe muito e às vezes não pratica tanto. Então me considero pior do que muitas pessoas. E a gente tem que se levantar todo dia, não com sentimento de orgulho por saber mais. A gente tem que se orgulhar, o orgulho tem que sair do nosso dicionário. A gente tem que se alegrar com o Eterno, com as suas coisas. Então, o chamado do Eterno para mim e para você que está ouvindo esse áudio hoje, você que acompanha essa linha de pensamento de praticar a Torá como Yeshua ordenou e seguir os ensinamentos do Mashiach, são poucos, irmão. É muito pouco. Está crescendo, mas se você observar, as pessoas que fazem parte do engano são incontáveis. Então, todos nós temos essa missão de, nas nossas práticas diárias, nós colocarmos em prática esse chamado do Eterno que você escutou há um tempo atrás, eu escutei nessa sala aqui que eu estou, há mais ou menos uns 7 anos já, vai fazer 7 anos, 6 anos e meio, que eu me prostrei no chão, não sabia de nada do Eterno e eu, assim como Moshe, eu disse, pensei comigo, mas eu estou tendo esse conhecimento agora, como é que eu vou levar essa mensagem adiante se eu não tenho capacidade, se eu não sei nem o que é uma Bíblia, eu não tenho nem uma Bíblia em casa, eu vou comprar uma Bíblia para mim. Eu não tenho nenhuma escritura em casa. Mas como é que eu vou mostrar para essas pessoas que a Torá tem validade se eu sou literalmente indouto, eu não conheço nada do Eterno? Meus irmãos, hoje eu sou, bendito seja o Eterno, um dos que vos fala aqui neste canal, que é um canal de bênçãos, que eu sou fã, eu às vezes não me acredito estar no meio de professores como Moré Renato de Prísio, como Moré Raimson, Moré Marcos Felipe, e eu estou aqui levando um estudo, espero que vocês possam compreender pelo menos um pouco da mensagem que eu estou passando. E a gente se emociona em saber que existem pessoas que são edificadas pela mensagem que a gente passa. E o meu incentivo é que você também é capaz. Basta que você se dedique nos estudos, que você ore ao Eterno, pedindo que dê conhecimento a vocês. E assim como Moshe, eu também fui assim. Assim como Yermiarro, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu não acreditava que era possível, que eu poderia ser mais um enviado do Eterno para levar essa boa mensagem. E hoje aqui na minha cidadezinha, aqui no Recife, eu amo demais, a gente consegue. Hoje eu estava com alguns irmãos aqui na minha casa, a gente conversando sobre a escritura. E essas pessoas, eu encontrei um deles no meio da rua, outro eu peguei pela internet, comecei a conversar com ele sobre a palavra, ele não acreditava em nada disso. Outro também, e assim, tenho vários irmãos aqui no Recife que, pela misericórdia do Eterno, fui mostrando esse amor que eu sinto por ele, pela sua Torá, pelos seus ensinamentos. E alguns irmãos hoje também têm essa visão aqui no Recife, através dessa mensagem que a gente vai passando. E vocês têm capacidade para isso. Não se oprimam, não se omitam. A mensagem que era levada de Moshe para o faraó não era uma mensagem boa de se ouvir, mas tinha a função de levar arrependimento para eles, para todo o povo de Mitzrayim. Assim como a mensagem de Yermiarro, que a gente vai ver daqui a pouco, tinha a função, não era uma mensagem gostosa de se ouvir. Olha, tá vindo aí Nabucodonosor, tá vindo a Babilônia para levar o povo cativo, se arrependam, abram os portões quando ele chegar. Porém, era uma mensagem de amor do Eterno para que o povo pudesse se arrepender. E o profeta em si, ele também não se sentia digno de levar essa mensagem, nem que tinha condições. Temia até por sua vida. Porém, ele não negou seu chamado. Ele não foi como Ioná, um Shaliach enviado, que recusou e se escondeu e correu. Mas o Eterno, quando escolhe, meu amigo, não há quem mude sua vontade. E você que está ouvindo isso aí,
eu, os professores que estão aqui no canal Textual Total, todos nós temos essa missão. Todos nós fomos enviados pelo Eterno. Então, não adianta você ser como Ioná, que quis voltar, né? Quis voltar e se esconder, né? E foi tragado até pelo ventre do grande peixe aí. Então, continuando, né? E no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, diz: Vai daber Adonai Elai lemor. Eis a palavra de Adonai que veio a mim, dizendo o seguinte: Beterem etzor ha ve beten i datiha uvteren ze tetze merechem hikdashtiha navi lagoin netatiha. E o texto diz: antes de formá-lo no ventre, eu o conhecia. Antes de você nascer, eu o separei para mim, eu o escolhi para ser profeta entre as nações. Então, existe um debate muito grande, né, no meio religioso em si, sobre como é que eu posso dizer, predestinação. A gente já estudou aqui no canal, tem um estudo do Moré Marcos Felipe, eu não lembro qual é a porção, que me marcou muito, ele falando sobre a questão da predestinação, que a escritura ela sempre vai mostrar que nós temos a opção de escolher. Nós temos a opção de fazer ou não. A escolha do Eterno, por isso que eu digo, para mim e para você, quando você se despertou e está com esse conhecimento em mãos, esse ouro em pó nas mãos, que é os ensinamentos da Torá, esse passaporte que você tem para dar para os seus conhecidos, para quem está à sua volta, desse reino maravilhoso que está por vir, essa entrada, esse convite, e você está com ele na mão e quer esconder para si, ou quer guardar debaixo do tapete, o Eterno ele vai requerir das nossas mãos, porque ele nos deu várias entradas, deu a nossa e a de muitas pessoas. A gente está com essas entradas na mãos, prontas para dar, mas às vezes nós nos resguardamos. Ioná, ele recebeu a missão de levar a mensagem. Ele tentou fugir de todo jeito, mas o Eterno só tem uma coisa que o Eterno jamais vai deixar de fazer. É que a sua vontade seja cumprida. A sua vontade é de levar a mensagem. Se Ioná talvez insistisse mais um pouco, o Eterno realmente iria deixar ele de mão e ia enviar outro. Mas ele sabe do potencial de todos nós. Ele sabia do potencial de Ioná. Então, essa mensagem da predestinação, não caiam nessa, irmãos. Saibam que, até no nosso meio mesmo, no meio da Techuvá, do retorno, né, de buscarmos o retorno, existe algumas pessoas que ensinam que existe isso. Não existe. O que existe é a sua livre escolha. Porém, às vezes o Eterno dá uma forcinha para você escolher. E ajuda, auxilia você, mostrando mais ainda o caminho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá no livro de Devarim, capítulo 30, ele começa a dizer, olha, escolhe entre o bem e o mal. Mas ele dá uma dica ali, ele vai dar uma forcinha para você. Ele diz, escolhe o bem para que você tenha vida. Escolha obedecer para que você tenha vida. Tem as dicas do Eterno, existe a forcinha que o Eterno dá. O Ioná queria fugir e caiu dentro do mar. Mas o Eterno foi lá e botou um grande peixe e cuspiu ele no litoral. Ele podia fugir. Tenho certeza que o Eterno não iria mais insistir por ele. Mas o Eterno foi lá e deu uma forcinha para ele, colocou ele de novo ali no caminho. Então, hoje, irmãos, todos nós temos essa forcinha. O Eterno está nos dando essa força. Ele vai nos capacitar de uma forma sobrenatural às vezes. Ele vai nos dar as ferramentas, vai usar de todos os meios para que a sua vontade seja cumprida em nossa vida.
Não seja pescoço duro. Ele deu 10 focinhas por Faraó. Ele recusou as 10 oportunidades. Isso é falta de livre escolha? Não. São opções que nós vamos fechando a porta. O Eterno vai dando as portas e a gente vai fechando. Então nós temos que seguir o caminho do Eterno, o chamado que ele nos deu, colocarmos adiante essa boa mensagem. Então, aqui no texto, a gente vai ver agora, olha o que Irmiarro vai dizer, né? O Eterno dizendo para ele, olha, desde do ventre da tua mãe, eu já te escolhi para ser um profeta entre as nações. E olha o que a resposta de Irmiarro. Vaiomer aha Adonai Elohim hide lo yadati daber ki naar anohi. E ele diz, eu disse, Adonai Elohim, nem sequer sei falar, sou apenas uma criança. Moshe fala, eu não consigo falar, eu já sou velho. E Irmiarro diz, eu não sei falar, eu sou uma criança. Porém, vejam o ministério de Moshe. Veja os escritos sobre Irmiarro. As suas palavras ecoam até hoje, apesar deles terem algum problema na sua fala. Um era criança, mas depois ficou velho. O outro, o Eterno providenciou uma pessoa para falar para ele. E assim nós, irmãos, vamos ter o sobrenatural do Eterno. No momento certo, quando nós precisarmos, ele vai nos auxiliar. Continuando, né? Senão a gente não termina hoje. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu disse que a gente ia falar dos textos dos escritos nazarenos e já a gente vai chegar com o nosso Machia sendo pontual, cirúrgico. Ele é demais. Ele sempre vai lá e traz o ensinamento que planifica tudo. Ele deixava grupos que eram contrários uns aos outros, até contra ele mesmo, de boca aberta. Eles não tinham mais o que debater, né? Ele silenciava eles com a sua sabedoria. E o texto, deixa eu ver se está na tela, está assim. O texto vai dizer: Vaiomer Adonai Elai, El Tomer Naar Anohi, Ki Al-Kal Asher A-Eshla Haha, Teler Ve'et Kal Asher Atzal Ha Te Daber. No entanto, Adonai me disse: não diga, sou apenas uma criança, pois você irá aonde quer que eu o envie e falará o que eu ordenar. Então, esse texto aqui eu deixei em vermelho, tá aqui. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Olha esse texto aqui, deixem bem gravado aí na mente de vocês. Anotem no papel, viu? Irmiarro, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está dizendo aí. Mais à frente, a gente vai ver uma conversa de Yeshua que vai ter basicamente quase o mesmo sentido, a mesma conotação. Algo incrível do Messias Yeshua. Então, continuando. No versículo 8 de Irmiarro, capítulo 1. Al tirá mifneihem ki itha ani le hatzilecha neum Adonai. Não terá medo deles, pois estou com você, diz Adonai, para te proteger. E o texto continua, no versículo 9. Vaishlach Adonai et Yado Vayega al pi Yomer Adonai Elai Hine Natati de varei befiha, né? Então Adonai estendeu a mão e tocou na minha boca. E Adonai me disse: pus minhas palavras na sua boca. Outra coisa aqui, né? Vou grifar aqui. Prestem atenção, tá bom? Já a gente vai
chegar nesse texto na Brit Hadashah, textos similares. Então, o Eterno sempre vai nos colocar como transmissores da palavra. Lembrando que, embora não nos achemos capacitados para levar essa mensagem adiante, quando o Eterno nos chama, temos o dever de anunciar. Ponto. Um dos processos de anunciar a mensagem é nos capacitarmos, buscando conhecimento, assim como vocês estão fazendo, tenho certeza, aí no decorrer da semana, assistindo um vídeo como esse, assistindo um vídeo como a gente assiste do Moré Leniel, um domingo também, um pouco mais cedo, como a gente assiste do Moré Márcio, do Moré Raimson, do Moré Marcos Felipe, do Moré Renato de Prísio, outros Morés que estão entrando no canal, que estão trazendo ensinamentos para todos nós. Eu me sento para assistir toda semana, para buscar conhecimento. Temos que estudar, além disso, por fora, se o Eterno se permitir. Por quê? É o que eu falei, a questão do tempo. Quando a gente se acorda de manhã e não cria uma rotina encaixando o estudo da palavra do Eterno nesse dia, tenha certeza, irmão, você vai colocar um monte de outras coisas e não vai sobrar tempo para estudar as coisas do Eterno. Quando você cria uma rotina, aí sim, sobra tempo para você meditar sobre a palavra do Eterno e coloca o Eterno nessa rotina, lógico, né? Um estudo de noite, um estudo da própria escritura, um estudo do contexto histórico, que é interessante. Então, temos que nos capacitar com o conhecimento do Eterno. Principalmente também, né, o estudo das porções da Torá, semanais. Então, não adianta ser um enviado do Eterno sem conhecimento. Uma vez eu vou contar uma história para você. Eu sempre disse que eu disse no início que ia contar sempre umas historinhas, e acabo na correria esquecendo de mencionar. Eu boto umas anotações aqui, irmão. A maioria das vezes quando eu termino o estudo e eu observo que eu nem leio, eu começo a conversar aqui com vocês, mas vou me focar mais, porque essas anotações são interessantes. Então me lembrei aqui de uma história que eu vou contar para vocês, tá? Há uns 4 anos atrás eu debatia muito escritura, né? Eu era que nem, eu acho que muitas pessoas que estão aí acompanhando também eram, né? E eu debatia muito escritura. Uma vez eu estava afiado, estava lendo a escritura acho que umas 50 páginas por dia e já tinha lido a escritura umas 2 vezes e a faca estava molada. E a espada de Jeová, né? Porque a turma chamava, né? Eu fui andando aqui na rua, de repente eu encontro uma pessoa, né? Aparentemente sistema religioso, sentado numa mesa. Olha que deixa, irmão. Sentado numa mesa lendo a escritura. Quando eu passei, ele parou de ler, olhou para mim, falou comigo, acenou. Eu digo, opa, e com a escritura também. Aí eu parei, ele disse, está estudando o quê? Aí ele começou a falar, tudo começou um debate. Não discuta pelo caminho. Não sabia dessa condição, né? Começou o debate. E pensando, se eu vou dar desculpa a expressão, uma pisa nesse irmão aí de Bíblia para ele aprender. Mas rapaz, esse irmão me deu uma pisa. Eu ficava gaguejando, eu não sabia falar, eu travava, eu fiquei. No final, eu pedi para sair, né? Como aquele jogador que fez um monte de besteira no campo, depois o treinador chamou ele assim: vem ver o que tu tá fazendo, senta aqui no banco para tu ver o que tu tá fazendo. Eu fui para casa e fiquei me imaginando, me perguntando: rapaz, como isso pode ter acontecido? Como é que isso aconteceu comigo? Eu tenho estudado tanto, eu falo os versículos, falo isso, tá? Aí, depois de uns 2 dias, me veio um estalo na cabeça. Eu me pus de joelho no chão pedindo perdão. Porque eu não fui falar com esse homem com a intenção de mostrar para ele um conhecimento, uma verdade que chegou até mim. Eu fui para mostrar que eu era melhor do que ele. E o Eterno, literalmente, irmãos, ele fechou meu entendimento. Eu não sabia falar nada, eu gaguejava. Não me vinha palavra nenhuma na cabeça, ele falava e eu não conseguia nem meditar.
Então, aquilo foi como um estalo para mim. Certa vez, depois de mais ou menos um mês, eu passando de novo, dessa vez com a mente de auxiliar e mostrar, levar meu conhecimento. A gente sentou e ele disse: "E aí, estudou aquelas palavras que eu lhe disse?" Eu digo, aí quem estava agora com um ar de soberba não era mais eu, era ele. E eu com amor, com humildade, com vontade de levar o conhecimento. Eu disse: "Estudei, irmão. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui." E vinham os textos e a gente começou a conversar num clima amigável. E no final esse homem, eu me lembro como se fosse hoje, ele virou para mim e ele fez: realmente, você tem razão. Todo ser humano deve guardar o Shabat como o dia de aliança entre o Eterno e o ser humano. Isso ficou gravado na minha mente. Então, eu apertei mão nele e segui meu caminho. Até hoje ele estuda a escritura, eu passo, converso com ele todo dia, eu não puxo mais assuntos. Deixo ele no pensamento. Se um dia ele me chamar, vou respeitosamente conversar com ele novamente. Porém, ficou essa lição para mim. Essa lição de que se nós não falarmos também essa mensagem que nós recebemos do Eterno com amor, como Shaul fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Sem ter amor não adianta nada. A gente não vai fazer nada, né? Então, continuando, né? Texto em Yohanan, capítulo 17, versículo 8, vai ter o texto, que texto maravilhoso do Mashiach. Veja o que ele vai dizer. Ki shamti lifnihem et hadevarim asher shamta befi. Befi vechem shameu vaikiru ve emet ki meitha yatziti vaya amino que ata shelatitani, pois lhe transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Ou seja, viram que a gente está o que a gente falou, que eu grifei no texto anterior. Pus minhas palavras em sua boca, no versículo 9 de Irmiarro 17. Vou voltar aqui um pouquinho, certo? Para vocês. Olha aí. Pus minhas palavras aqui. Pus minhas palavras em sua boca. Olha o que Yeshua diz. Transmiti as palavras que me deste. Basicamente, irmãos, é o mesmo sentido. E aquele que o Eterno escolheu deve transmitir as palavras do Eterno, primeiramente com amor, se dedicar a passar somente o que o Eterno transmitiu, ser um verdadeiro um emissário, é como se fosse um embaixador. Não imagine um governo, um exemplo, envia um embaixador para falar sobre determinados assuntos, representar o seu país em determinada reunião, e ele falar tudo contrário ao que o seu país acredita ou que o seu país pretende fazer. Tem que passar exatamente o que foi combinado com o seu representante. Assim somos nós. O Eterno já deixou a sua mensagem escrita através dos seus profetas, através de Moshe, através dos ensinamentos de Yeshua, e nós temos que ser os transmissores perfeitos dessa palavra, embaixadores literalmente. Chegando em determinado local, todas as pessoas que olharem para vocês, para nós, devem nos considerarmos como embaixadores do Eterno. Tá certo? Continuando. E o texto diz: em Matitiarro, eu selecionei esse texto para vocês verem um ensino do Mashiach. Um ensino do Mashiach para os seus shaliach, os seus emissários, os seus apóstolos.
que não ia encontrar só flores. Então existem advertências do Mashiach que poderiam encontrar em alguns momentos situações de perigo, situações de conflitos, situações de perseguição. Então, Yeshua instrui todos eles da melhor forma. Então, em Matitiarro, capítulo 10, versículo 16, vai dizer: Eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por causa de vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Ruach de Adonai, que falará por intermédio de vocês. Então, irmãos, não se preocupem que todos nós somos capacitados pelo Eterno através das suas instruções. Então, em momentos específicos de angústia, não sejam covardes, literalmente. Yeshua fala isso em alguns textos também. Fala que os covardes, por exemplo, não entrarão no reino dos céus. Pessoas que não têm a vontade, não perdem o medo de expor o erro. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles suportaram até o calor da fornalha ardendo para não se omitirem a verdade. Eles não omitiram em momento nenhum a verdade. Eles foram testemunhas, pagando com a sua vida para não cometer uma idolatria, a volta de Zará. Eles não queriam cometer o incesto, não poderiam cometer um assassinato. Todos nós, irmãos, passamos por situações no nosso cotidiano, não chega a ser um assassinato, não chega a ser um incesto, não chega a ser uma idolatria. Porém, nosso testemunho de fé tem que ser treinado. Se numa coisa pequena a gente já não consegue se manter firme em nosso testemunho, imagine quando chegar às coisas que realmente são literalmente que nunca aconteça com vocês, nem comigo, nem com ninguém. Mas porém, se chegar a um ponto de um dia você ter que dar um testemunho de fé, numa condicionante de perigo até de vida, como é que você vai colocar em prática se num momento de paz você não treina? Os exércitos de grandes nações, tem alguns exércitos que passam mais de 50 anos sem nunca entrar numa guerra, porém todo dia tem treinamento. Nós estamos num treinamento e principalmente se a gente encarar que nós estamos literalmente numa diáspora, numa dispersão, se a gente encarar literalmente a coisa com afinco mesmo, a gente está literalmente numa guerra, sem pestanejar. Uma guerra contra, estudos anteriores que a gente viu, contra a assimilação. Estou me movimentando muito, irmão. O joelho tá brincadeira não. Vou dar uma agilizada para a gente poder, que essa posição o tempo todo sentado. Orem por mim, meus irmãos, para que eu consiga essa abençoada cirurgia para fazer no joelho. O texto vai dizer, vou colocar aqui o texto, em Yeshayahu, no capítulo, deixa aqui, capítulo, estou achando aqui as anotações. Yeshayahu, capítulo 27, isso. O texto vai dizer, Rabaim, Yashi, Yashresh, Yaakov, Yad Tzitzit, Ufarach, Israel, Umalu, Nei Tevel, Tenuvá. Está chegando um tempo
que Jacó lançará raízes, e Israel brotará e florescerá. Então, existe um pensamento, né, sábios do povo Yehudi, que relaciona essa ressurreição, essa passagem à ressurreição dos mortos. E justamente por isso que nos escritos nazarenos é relacionado esse texto a um questionamento dos saduceus. Se a gente vê as correlações da porção, existem textos que vão pegar o texto de Moshe e relacionar com literalmente a ressurreição dos mortos. Vocês pegarem, por exemplo, a escritura de David Stern, na Bíblia Judaica Completa, na porção da Haftarah da semana, está relacionado a um texto que eu vou colocar mais adiante aqui. E o florescer de Jacob é justamente brotar, é o renascimento, o Netzer, o renascimento de um tronco que estava morto. Ele reflorescer. Esse reflorescimento de Jacob é aquilo que o povo pensava que estava morto e renasce. Então, por que eu estou associando isso? É justamente o que a gente vai compreender mais adiante, que é o nosso enviados pelo mestre. A gente vai ser enviado pelo mestre para levar a boa mensagem, e um dos principais focos da nossa mensagem é a crença, irmão. Não tem para onde correr. Você pode querer fugir para onde quiser, mas é a crença no Olam Rabá, no mundo vindouro. E a crença no mundo vindouro só pode acontecer se você acreditar na ressurreição dos mortos. É intrínseco. Tanto que uma das funções que a gente vai observar já já do Mashiach é ensinar acerca da ressurreição dos mortos. Então, continuando, a gente vai ver aqui em Lucas, capítulo 20, versículo 34 ao 38, vai dizer: E vieram um grupo vou contextualizar para vocês, veio um grupo de saduceus e perguntou: Senhor, você que acredita aí na ressurreição dos mortos? Eles perguntaram com sarcasmo, né, para Yeshua. E ele diz: olha, tinham sete irmãos e um deles se casou com a mulher e ele morreu, e ela não teve filho. Para suscitar um filho, como manda a Torá, o outro se casou com ela e morreu também, e assim morreram todos eles. A pergunta é, na ressurreição dos mortos, eles perguntando de uma forma sarcástica para Yeshua, quem vai ser o marido dessa mulher se todos os sete se casaram com ela? Aí vem a resposta de Yeshua. Yeshua respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte nesta era, na era que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como anjos. São os filhos de Elohim, vistos que são filhos da ressurreição. E os mortos ressuscitam. Já Moshe mostrou no relato da sarça, que é justamente o que a gente está estudando, da porção de Shemot. E os mortos ressuscitam, já que Moshe, e os mortos ressuscitam. Já Moshe mostrou no relato da sarça, quando a Adonai, ele chama Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Ele não é o Elohim dos mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Tanto que Yeshua, ele conta que algumas parábolas que falam sobre muitos virão, né? Ele não conta uma parábola, ele diz: muitos virão do Oriente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Os virão do Oriente ou do Ocidente, eu não lembro direito.
Porém, ele está dizendo que pessoas de longe virão e estarão no reino com Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse reflorescer de Israel, como a gente viu no texto de Yeshayahu, é justamente uma simbologia do ressurgir dos mortos. Aqueles que muitos pensam que morreu, como Yeshua, o próprio Yeshua também, muitos acreditavam que ele tinha morrido, porém ele vivia. Agora, essa mensagem, irmãos, deve ser um dos focos do nosso pensamento. A comprovação da Torá, e Yeshua está usando a Torá aí para comprovar que a ressurreição dos mortos existe na Torá. Assim como ele lá no caminho de Emaús, ele falando com aqueles discípulos, ele começou a usar a Torá e os profetas para comprovar que o Mashiach deveria morrer e ressuscitar. Então todos nós temos a missão de levar a mensagem do Eterno, mas também ensinarmos sobre a questão da ressurreição dos mortos. Então, em Yohanan, capítulo 3, versículo 7, ele chega a espantar Nicodemos, né, com esses textos que a gente vai ler agora. Vejam que textos profundos, né? Já estamos terminando, tá? Al titma al asher amarti lach ki nahom lahem le rivaled mime kor al. Pare de se admirar, porque por eu lhe ter dito que vocês devem nascer outra vez do alto. O que é nascer outra vez do alto, irmãos? Eu nasci de novo. Não vou mentir para vocês. Meu conhecimento mudou de uma hora para outra. Quando eu reconheci a mensagem das boas novas do Eterno, tudo o que eu conhecia como verdade eu deixei de lado e comecei a buscar uma nova vida. Literalmente, irmãos, eu nasci de novo depois de grande. E assim deve ser o pensamento de todos nós que somos chamados pelo Eterno. Deixar de lado a bagagem velha e colocar uma bagagem nova. Eu, no congresso, não sei se os irmãos se lembram, eu fiz um vislumbre pro pessoal. Seguinte, eu peguei um refrigerante desses pretinho, né? Não vou dizer amarga. Começa com C e termina com lá. E enchi um copo. E peguei uma garrafa de água de 2 litros e fui derramando. E explicando pro pessoal. Eu disse, se vocês estão com esse copo cheio aqui de refrigerante e estão colocando essa água, vocês acham que 2 litros de água vai conseguir deixar esse copo transparente de novo com a água pura? E a gente foi colocando e viu que não. Porém, se você pegar o mesmo copo e esvaziar e depois encher com água, ele vai ficar transparente quase que instantaneamente. Assim é a água do Eterno, a água pura, incontaminável. Quando nós estamos cheios da religiosidade, dos ensinos que vieram sem ser atrelados aos ensinamentos do Eterno, e a gente quer tentar e colocando água pura ali juntamente com aqueles outros ensinamentos, a chance de dar errado é muito grande. Porém, quando a gente esvazia o copo e coloca só a água pura do Eterno, olha, é ligeiro. Para mim foi rápido porque eu nunca participei de religião nenhuma. Para mim foi como pegar um copo vazio e encher de água. Só recebi a água do Eterno. Por isso que para mim foi um pouco mais fácil. Eu louvo muito aos irmãos, dou muito crédito aos irmãos que passaram vários anos dentro de determinada religião em si. E de repente eles começam a aprender esse caminho. Porque o processo é muito doloroso, muito difícil. Para você saber distinguir o que é realmente a verdade e o que é uma religiosidade. Porque a mentira que é imposta nas religiões é muito parecida com a verdade. Porém, não deixa de ser uma mentira. Continuando, né? Olha o que ele continua dizendo, né? Vou ler mais rápido aqui. O vento sopra aonde quer, e vocês ouvem um som, mas não sabem de onde vem nem aonde vai. Assim é com quem nasceu do mover de Adonai, do Ruach. Então, vou grifar aqui para vocês. Vou voltar só um pouquinho para a gente ver justamente
o que eu tinha dito antes, né? A gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Não é isso que Yeshua está dizendo? Deixa eu botar aqui. Tá aqui um pouquinho. Para Irmiar aqui. Olha no capítulo 1, versículo 7 que eu tinha dito a vocês. Você irá onde quer que eu o envie e falará o que eu ordenar. E a gente viu aqui agora. Aqui o texto. Mas você não sabe para onde vem nem para onde vai. A pessoa que nasce de novo, que recebeu o chamado do Messias, que recebeu as instruções do Eterno, sendo discípulo de Adonai, que vai ter a incumbência de ser aquele que vai pegar o bastão e passar adiante, é aquele que vai receber a mensagem e não tem um direcionamento hoje. Você não vai ter um direcionamento específico. Vá até fulano de tal, diga tal coisa. Eu vou até tal pessoa e vou falar isso e aquilo. Não. Na hora que você tiver, irmão, de frente a qualquer pessoa, essa é a pessoa escolhida quando surgir a oportunidade de você me levar a mensagem adiante. Através, principalmente, o que é que pode fazer com que você seja aí um semeador competente? É através dos seus atos, dos seus frutos. As pessoas perguntarem, poxa, eu quero conhecer o Eterno que você serve aí. A forma que você serve ao Eterno. Que você é uma pessoa justa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que faz bem ao próximo, que todos querem estar à sua volta. Tudo bem? Vamos continuar. Em Yohanan, capítulo 14, versículo 26, vou gerar um pouquinho de polêmica, viu? Nesse versículo 14, 26, vamos falar sobre esse conselheiro. As religiões vão fazer um maior estardalhaço. Porém, olha o que a gente vai encontrar aqui. Ó. Mas o conselheiro, o Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Agora, quem é esse Ruach HaKodesh? Quem é esse que o Eterno vai enviar? O próprio Yeshua, irmãos, ressuscitado. O próprio Yeshua já com um vislumbre de como será o mundo vindouro. E Yeshua estava vivo, mas passava entre as paredes. Ele mostra para Tomé: toca nas minhas chagas, porém ele não sentia dor. Um vislumbre de 40 dias que eles passaram com o Mashiach já ressuscitado. Aí eu pergunto a vocês: existe um encorajamento maior de você seguir ao Eterno do que ver a comprovação física de que suas promessas são reais, você poder tocar na promessa do Eterno, você ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos e tocar com as suas mãos, sentir o cheiro do mundo vindouro? Foi isso que os apóstolos sentiram. Esse é o Consolador, aquele que vai, o conselheiro, aquele que vai trazer para o povo uma esperança verdadeira, fidedigna do que será o reino do Eterno. Por isso que essas pessoas morreram dando testemunho, dizendo que não negava de jeito maneira. Veja que mudança, viu? Da água para o vinho. Vou até virar aqui para mim. Shimon Kefa, alguns dias antes, negou o Mashiach 3 vezes de frente a algumas pessoas que estavam ali vendo o seu martírio, né? Não foi nem os principais. A gente vai ver um texto aqui, daqui a pouquinho, espera um pouquinho só. De Shimon, o mesmo, Shimon Kefa, já bem diferente. Bem diferente. Vocês vão ver que ele não vai fazer absolutamente nada do que ele fez antes. Negar o Mashiach. Veja só, viu? Calma. Olha o texto de Atos, capítulo 3. Que o próprio Mashiach aparece e passa 40 dias com os Shaliach. Eu estou citando aqui, ó, Shaliach, Shelar. E aqui a palavra Yashla Reihu. O Pai enviará, né? E diz, ó, aos quais, Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também
depois de ter padecido, ou seja, Yeshua, depois de morrer, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por ele num espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Elohim. Ou seja, os apóstolos, irmãos, eles seguiam Yeshua. Coração, sabiam que ele era o Mashiach, ele era trazia o ensinamento perfeito do Eterno. Era tudo. Porém, quando ele estava prestes a morrer, o que é que os apóstolos fizeram? Picaram a mula. O que é que Kefa fez? Negou ele. Por quê? Eles acreditavam na palavra, porém, eles não tinham a plena confiança na ressurreição, de que realmente havia uma ressurreição dos mortos. Que se a pessoa morresse sendo fiel ao Eterno, iria ressuscitar. Yeshua é a prova viva, por isso que ele é ele, depois que ele aparece para os apóstolos, ele é aquele que vai trazer o consolo. O que é o consolo? A verdade da ressurreição dos mortos. Depois desse acontecimento, eles viram o mundo de outra forma. Eles disseram, olha, realmente não temos mais o que pensar. Isso aqui é passageiro. Existe a ressurreição dos mortos. Nós vimos com nossos olhos, ele morreu e agora ele está vivo, passando por dentro de parede, ele está com as chagas, a gente toca e ele traz os ensinamentos perfeitos do Eterno. E realmente existe a ressurreição dos mortos. Tanto que depois, olha esse texto aqui em Atos capítulo 5. Olha o que Kefa diz. Ó. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote perguntou, dizendo... Quem está de frente a Kefa, lembre-se, pouco tempo antes, 2, 3 meses antes, Kefa negou o Mashiach para um povo que estava ali curiando os acontecimentos ali. Pessoas simples, da ralé do povo. Agora Kefa está de frente do sumo sacerdote. Se esse homem que matou Yeshua dissesse, olha, vocês também vão morrer, ele ia morrer. Mas veja a audácia de Pedro. Olha o que o sumo sacerdote diz. Não vos admoestamos nós, expressamente ou encarecidamente, que não ensinasseis neste nome, ou seja, sobre essa doutrina, a doutrina de Yeshua, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E alenu dam Haish Hazer. Ou seja, Dan, não estranho, viu? A palavra Dan aqui que aparece não é a tribo de Dan, é o sangue, né? Ou seja, o que a gente quer? Dan, inclusive, é com Nun, né? Dalet Nun. Aqui é Dam, com a boca fechada. Então, inclusive, eles estavam dizendo que por causa desses homens específicos. Eita, não está o texto aqui. Botei, pronto. Tenho de corrigir. Por causa desses homens, a doutrina, o que eles estavam dizendo, inclusive foi o que ele disse lá em Atos capítulo 2, no discurso lá para aquela multidão, que vocês mataram o Mashiach. Era essa doutrina que o sumo sacerdote está reclamando. E você está dizendo que os Yehudim mataram o teu Mashiach, mas quem matou foi o romano. Porém, Shimon Kefa está dizendo, olha, vocês são participantes, vocês que levaram ele para lá. Ninguém pode dizer que não matou Yeshua, irmão. Os Yehudim e os romanos. Ou seja, o mundo. A gente tem a doutrina romana, temos o Império Romano que representa as nações e nós temos os Yehudim que representam as tribos do Eterno. Então o mundo matou o Mashiach. Todos eles o mataram, né? Porém, por nossa sorte, pela misericórdia do Eterno, ele vive. Yeshua vive em nossos corações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Ele é a nossa esperança. Através do milagre que o Eterno proporcionou para que pudéssemos estar hoje diante de vocês aqui conversando sobre essas maravilhas da Torá. E o sumo sacerdote faz esse questionamento. Olha,
A gente não avisou a vocês não falarem mais sobre isso. E agora vocês estão dizendo que o sangue desse homem foi nossa culpa. Olha agora o que Kefa diz. Porém, respondendo Kefa, Pedro, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Elohim do que aos homens. O Elohim dos nossos pais ressuscitou a Yeshua, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Ou seja, você matou ele sim. Então, irmãos, a certeza da ressurreição dos mortos, a certeza de que Yeshua voltará e vai, literalmente, irmãos, trazer as bem-aventuranças do reino de Adonai, o reino do Eterno, o julgamento, né, para os injustos, para nós, meu irmão. Lembre-se, a gente está num apartamento provisório, a gente está num quarto de hotel, que é o Olam Hazé. Porém, a nossa casa já está sendo preparada no Olam Rabá. Essa casa foi construída através de cada pedrinha, cada tijolo que foi colocado ali é literalmente um testemunho dos patriarcas. Então, que o Eterno abençoe a todos vocês, possamos cada dia mais crescer em discernimento, em alegria, em amor que procede de Adonai. Nós possamos ter essa semana aí de estudo e nós possamos também estar ciente do nosso dever, do nosso chamado de levar a mensagem do Eterno adiante, sendo não só ouvintes esquecediços, mas praticantes da vontade do Eterno. Sem nos omitirmos, sem nos escantearmos das nossas funções, dos nossos deveres, de terceirizarmos a nossa fé, terceirizarmos as nossas obrigações, de colocar desculpa, mas essa pessoa ele é meu amigo, se eu falar com ele, talvez ele não queira mais minha amizade. Mas meu familiar, ele falou tal coisa e eu fiquei calado ou omisso. Não, se posicione, não seja intransigente, não seja uma pessoa que eu posso dizer absoluta, não, uma pessoa que quer ser sempre o senhor da razão. Porém, não seja omisso. Pode ser quem for, rapaz. Pode ser seu chefe, pode ser o prefeito da cidade, pode ser quem esteja na sua frente. Lhe falando alguma coisa para você que seja contrário aos ensinamentos do Eterno, mostre seu posicionamento, seja firme. Não negocie o seu posicionamento. Hoje em dia a gente vive num mundo que é muito fraco. Muito fraco. Os seres humanos desse mundo hoje em dia são muito fracos, literalmente. Eu me incluo também. Os homens de, sei lá, 100 anos atrás, toravam madeira com a mão assim. Pá! Hoje em dia, se a gente leva uma topada na quina de uma porta, é capaz de encomendar o caixão. Pronto, meus irmãos, foi isso. Vou passar aqui a programação semanal para vocês. Que o Eterno possa ter misericórdia de todos nós. Colocar aqui, baixar. Moreleniel, entendes o que leis, às 17 horas de todo domingo. Esse que vos fala, Marcos Aurélio, no Examinando os Profetas. O Moré Márcio, toda segunda-feira na arte escrita. O Moré Marcos Felipe, agora no momento do hebraico nas porções, né, nas parábolas de Yeshua, segunda temporada. O Moré Haimson aí, no Atos dos Emissários. O Moré Renato de Prísio. Isso, o Moré Haimson, o Moré Marcos Felipe na terça-feira. O Moré Haimson na quarta-feira. Todos esses programas às 19h30. E o Moré Renato de Prísio às quinta-feira, 19h30. E os estudos do Shiur do Shabbat, no Kabbalat Shabbat às 18 horas. Nós temos também o Shaharit Shabbat às 10 horas da manhã. E o Arvit Shabbat às 16 horas, do encerramento do Shabbat aí. E o QR Code para você baixar os PDFs. Estou até devendo, vou botar até uns PDFs aí essa semana, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês e que vocês possam desfrutar dessa semana maravilhosa aí, na presença do Eterno e colocando em prática. E na próxima semana mais um Examinando os Profetas. Nós vamos continuar essa saga aí
se o Eterno assim permitir, se for da vontade dele, estudando mais uma porção da Haftarah maravilhosa. Hoje eu vou fazer diferente, vou colocar aqui uma musiquinha, né? Pra gente ouvir o Mordechai isso aí, tá bom? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתוב הפגל מים